Graças a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar dando continuidade à terceira parte do estudo bíblico com o tema Pecado e suas consequências. Não adianta tentarmos esconder os buracos de uma parede sem tapá-los. É necessário tapá-los, amém? Não adianta você passar tinta em uma parede descascando, vai perder o seu tempo. Não adianta. Tem que tapar os buracos, tem que lixar a parede, tem que passar uma massa corrida para ficar lisinha e depois você passa a tinta. Assim vai ficar perfeito as coisas, não é? Não adianta tentar fazer do seu jeito, da sua maneira, fazer as coisas correndo, no desespero, na ansiedade, vai perder o seu tempo. Paulo diz assim em Filipenses 4, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em orações, súplicas e ações de graça. Então é dessa forma que Deus quer você posicionado, em oração, súplica e ações de graça, ajudando os necessitados e clamando o Senhor, mantendo-se posicionado como sentinela nas madrugadas, sendo vigia da casa de Israel, clamando e intercedendo pelo povo. Amém? Vamos estar dando continuidade à terceira parte para aprendermos mais um pouco a respeito do pecado e suas consequências. Eu creio que a segunda parte esclareceu bastante a mente de vocês, sim ou não? Com certeza, né? Esclareceu bastante a mente de vocês, clareou o coração de vocês. O meu objetivo é que vocês aprendam o evangelho de forma simples, porque é algo tão simples, igreja. Quando você aprende de forma simples, o evangelho se torna intenso dentro de vocês, porque vocês vão começar a vivenciar a palavra de Deus, como eu tenho vivenciado, né? Eu vou lá, leio a Bíblia, de repente Deus está manifestando a Bíblia na minha frente. Eu vou lá, leio nas Escrituras, faço uma simples oração: Senhor, será que um homem pode ver isso aqui, ou aquilo outro? Será que um homem pode contemplar a glória do Senhor? Dias atrás, eu estava deitado no sofá, de repente eu abri os olhos e eu vi a nuvem da glória de Deus como em relance, porque foi algo tão pesado que a hora que eu abri os olhos assim, eu já apaguei de novo e entrei num profundo sono. Acordei de manhã falando: nossa, mas eu vi a nuvem da glória de Deus em cima de mim, pairando sobre mim. Foi algo maravilhoso, mas foi coisa de 2 segundos, igreja. Foi tão forte, a glória de Deus é tão forte que eu não consegui. Eu apaguei, entrei num profundo sono, mas foi algo maravilhoso. Deus tem se revelado e vai continuar se revelando. Tem mais poder para ser entregue, tem mais autoridade, tem mais dons para entregar a mim e ao seu povo, né? Porque a obra é formada por discípulos, é uma comissão que Deus envia. É uma comissão de pessoas unidas. O evangelho é evangelho de unificação. Ele vem para unificar o povo, unificar a igreja dele, não vem para dividir. Afinal, a palavra de Deus diz que uma casa dividida não pode subsistir, não pode crescer. Lembra que o povo se uniu lá em Gênesis 11? O povo se uniu para edificar a Torre de Babel, porque o pensamento deles era alcançar as estrelas de Deus, né? Subir lá em cima. Deus desceu para ver o orgulho deles de pertinho, a soberba e a arrogância, e abateu eles, mudando, né, modificando, alterando a linguagem dos lábios deles para que ninguém entendesse um ao outro, e assim dividiu o reino. Deus mesmo dividiu os seres humanos ali. Por quê? Porque se eles continuassem juntos, Deus disse assim: se eles continuarem juntos, eles vão conseguir fazer o que querem. Então Deus vai lá e divide o reino dos homens. Assim está hoje as igrejas, estão dividindo-se. Elas mesmas, os seres humanos estão se dividindo. Um vai para o canto esquerdo, outro para o canto direito, não quer saber de ajudar o irmão. Eles se dividem. E Satanás só fica sentado aplaudindo o povo de Deus na sua divisão e ignorância. Irmãos, um só é o ensino bíblico, um só é a palavra de Deus, como diz Paulo em Efésios: uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Pode ler em Efésios capítulo 4, você vai ver o que eu estou dizendo. Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Sobre a violação da aliança, presta atenção.
Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios capazes de vencer grandes mares foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Javé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliastes com a Acasias, e os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis. E aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. O que aprendemos no primeiro, no segundo, na primeira parte, na segunda parte, no primeiro estudo, no segundo estudo? Aprendemos a fugir do pecado, irmãos. Aprendemos a viver no altar de Deus de forma excelente. Aprendemos que a obra de Deus, o chamado de Deus, o ministério é para ser exercido do jeito do Espírito Santo, não do jeito dos homens. Então, se você está exercendo algo do seu jeito, está fazendo da sua maneira, está fazendo pelas próprias forças de seus braços, volta lá atrás e reconheça que está errado. Está errado, por isso que as coisas não estão prosperando. E se prosperar, não é Deus que está agindo, é demônio que está agindo. Essa é a realidade, é o espírito do engano, a qual João, lá em 1 João capítulo 4, versículo 6 está a dizer, não, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. Assim reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que está operando hoje em algumas vidas por aí se chama espírito do erro. Eles dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Quem me ama obedece os meus mandamentos. João 14, versículo 20, se eu não me engano. Jesus disse assim para os seus discípulos: quem me ama obedecerá aos meus mandamentos. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, Aquele que me ama, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Você está vendo aí? Você consegue compreender a intensidade dessa palavra aqui? Aquele que me ama. Amar Jesus é obedecer o Senhor de forma profunda em todas as suas atitudes e ações. Muitas pessoas dizem: eu amo a Deus, mas quando Deus coloca uma provação diante dele, ele é o primeiro a dar as costas e dizer: nunca vi, nunca conheci. Aleluias. Tem crente que é assim, rebelde. Fera o dedinho mindinho dele, você vai conhecer as intenções do seu coração. Tá fervendo por dentro. São crentes que amaldiçoam o seu irmão sem medo de blasfemar, sem medo de causar danos, de prejudicar o seu irmão, intencionando destruição e morte sobre a vida do seu irmão. É isso que a palavra nos manda fazer, igreja? Isso é um pecado terrível diante do Senhor. Paulo diz aqui em Romanos, olha para você ver o que Paulo diz aqui, se eu não me engano, verso 14. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, quer ver? Quem és tu? A quem considere um dia mais sagrado. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui o que é bom, licença. Paulo diz assim: não amaldiçoeis, abençoeis. Abençoeis, verso 12, se eu não me engano. Aqui, abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todo
todos os vossos esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai na contramão de suas vontades mesmo, né? Como Paulo vai na contramão da vontade do homem, porque a vontade do homem é despedaçar o outro, é morder a carne dele mesmo, arrancar nos dentes, é matar na unha. Porque olha o que Paulo diz aqui: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque agindo dessa forma, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais entregue ao mal por vencido, mas vença o mal com o bem. Por que, irmão? Por que Paulo diz isso? Porque Tiago também diz assim, ó, você que está debaixo da graça divina, Tiago diz assim, ó, no verso 20... Deixa eu ver se eu acho aqui, 20, Tiago 1, versículo 20 aqui, ó. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. E olha o que aconselha você a fazer. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, aparência de maldade, recebei com humildade a palavra enxertada em vós, implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Olha o que Tiago diz aqui, irmão. O mesmo que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo para vocês que é para amar o inimigo de vocês. Se mandar carregar uma milha, vá com ele 2. Junta brasa na mente dele, ou seja, pensamentos por meio das suas ações, por meio da sua conduta. Não precisa nem se abrir a boca. Só de agir o inimigo já vai perceber que isso é diferente. Aí Tiago disse assim, ó, você está procurando justiça divina? Então apazigua, abafa a sua ira. Porque a ira do homem não promove a justiça divina. Você tem que ser um praticante da palavra, não um ouvinte, porque está iludindo a si mesmo. Essas pessoas que vão em igreja, irmãos, ouve a palavra, eu estou ouvindo a palavra, estou ouvindo, mas quando Deus põe ela à prova, ela é reprovada no mundo espiritual. Deus coloca a prova, irmão? Coloca, porque todo ser humano tem que ser provado por meio do fogo. Isaías 48, verso 10, tem que ser provado na fornalha, irmãos. Verso 10, eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição, para te tornar uma pessoa com caráter de Cristo, pois até Cristo passou por meio da fornalha da aflição. Prova isso dentro da Bíblia. Deus provou Cristo também, para que ele se tornasse o varão perfeito para a salvação dos homens. Durante seus dias, Hebreus 5, 7, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições, da fornalha da aflição. Acabamos de ler aqui, ó. Isaías 48, 10. Olha como que Deus, olha como que a Bíblia é simples. E eu tô abrindo aqui, igreja, eu não preparei nenhum estudo. Você acha que eu fiquei 1 hora? Vou preparar um estudo aqui, vou passar 1 hora. Não passei 1 hora não. Eu simplesmente tô abrindo a palavra, tô folheando as escrituras. E Deus está falando comigo aqui, ó. Eu passei Cristo na fornalha da aflição, aquela de Isaías 48, que padeceu e uma vez aperfeiçoado. Para que passa na fornalha da aflição? Para refinar você, para purificar você, para você ser aperfeiçoado. Tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Você está entendendo agora o Evangelho? Acho que agora que você está entendendo de forma mais clara, né? Porque os teólogos tendem a confundir a mente das pessoas. É algo tão simples de se entender. Porque o Evangelho tem que ser ministrado com poder, levar as pessoas a uma intimidade profunda com Cristo, para elas receberem uma manifestação do Deus vivo sobre a vida delas. Porque Jesus está dizendo assim, aquele que me ama, eu me manifestarei a ele.
Eu me revelarei a ele. Então por que não se revelou até agora a você? Tem algo errado aí. Tem algo errado. E eu aconselho a você, se não teve experiência com Jesus, não entrou no profundo ainda, está com as águas dando no tornozelo, é porque a voz está te chamando. Caminha 500 metros e você ainda está estacionado. Não quer se livrar dos pecados. Não quer se livrar das coisas mundanas. Tem medo de começar a caminhar e ter que se despir das festinhas, das baladas, dos programas de televisão, né, a qual muitas pessoas estão apegadas aí, principalmente nesses programas carnais aí do SBT, Globo ou qualquer outra rede de canal de TV, né? Pegado nesses trem, irmão, não vai crescer espiritualmente não. Uma igreja que tem comunhão, olha o que acabamos de ler aqui. Josafá fez uma aliança com Acasias, filho de Acabe. O que Deus fez com a embarcação deles? Não deixou chegar em Tarsis. Rebentou com a embarcação deles no meio do mar. Rebentou com tudo. E outra, Deus não é Deus de confusão. Quando ele faz algo, ele revela aos seus profetas. Você quer ver? Amós capítulo 3, versículo 7. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, aos seus profetas. E para quem não teme a Deus, olha o verso 8. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Javé, Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará suas palavras? Presta atenção. Josafá fez aliança com Acasias, uma aliança imunda, violou os mandamentos de Deus, quebrou aquele acordo que ele havia feito com Deus e assinado embaixo, e Deus havia selado com seu anel sinete de rei. Era um acordo entre ele e o Senhor dos Exércitos. Ele vai lá e faz uma aliança com um pagão. Quantos crentes hoje estão fazendo essa aliança, igreja? Deus vai enviar o profeta e vai chegar o dedo na sua cara e vai dizer: quem mandou você fazer aliança violando o nosso acordo? Quem mandou você fazer uma aliança imunda com os pagãos? Vai sofrer as consequências de seu pecado. Deus vai tomar profeta mesmo, profeta, homem de Deus, homem da verdade, e vai chegar o dedo na sua cara. Não adianta. Eu acho bobeira as pessoas achar que profeta de Deus vai recuar. Eu acho muita bobeira, é muita bobagem do ser humano achar que um homem de Deus vai recuar diante deles. Porque a autoridade que eu carrego me leva a temer a Deus e a me inclinar, me debruçar nos mandamentos do Senhor. Agora, aos pés dos homens, irmãos, pelo amor de Deus, um homem que se inclina aos pés dos homens está derrotado. Porque Isaías, assim, quem tem fé não tem medo. Tem medo de homens, não. Se Salmo 56, versículo 4 está dizendo: o que poderá fazer contra mim o ser humano mortal? Nada. Nada. Então temos que temer a palavra, entregar ela como ela é. Rapidamente, aqui eu não quero estender esse vídeo, não. A gente aprender de forma rápida. Rapidamente aqui, 2 Crônicas. Olha a consequência dos pecados. Isso que tudo é consequência dos pecados dos seres humanos. Vai atrapalhar Deus agir. Por isso que temos que estar todos os dias ofertando no altar de Deus o nosso sacrifício diário. Que é aquela oração cheia de fervor e unção. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Você começa a oração assim: eu arrependo das minhas falhas, arrependo dos meus erros. Meu Deus, me limpa, me purifica. Meu Deus, tem misericórdia da minha alma. É essa oração que Deus aceita. Agora preste atenção. 2 Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo 19, versículo... Capítulo 20, deixa eu ver aqui, peraí. Essa passagem bíblica aqui é interessante. O povo de Israel estava causando danos ao mundo espiritual. Aí presta atenção, isso aqui é a consequência do pecado do povo de Israel. Satanás teve um dedo aqui. Satanás teve um dedo nessa sentença. Porque ele operou no coração de Davi, induziu o povo, induziu Davi a um recenseamento, a uma contagem
E nesse momento, quando Davi fez isso, ele mesmo reconheceu. Você quer ver? Ele mandou fazer uma contagem do povo de Israel, ó. Até Joabe achou estranho. Davi ordenou Joabe e aos demais comandantes do exército do rei e de contar todo o povo de Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei meu, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Porque traria culpa sobre Israel. Olha isso. Satanás teve um dedo nesse negócio, cegou o entendimento de Davi para levar ele ao pecado. De fato ele não vigiou, né? Ele não vigiou aqui nessa passagem bíblica. Acabou se deixando levar por aquele dardo de pensamento. Quando o inimigo lança um dardo, ele lança na mente, igreja, para te levar a um pensamento fútil, pecaminoso, contrário, na contramão da vontade divina. Agora presta atenção. Até Joabe alertou o rei dizendo que por que traria culpa sobre Israel? Sobre quem? Sobre Israel. Por quê? Davi era rei, cabeça, líder. Ele tinha autoridade de domínio sobre os 4 cantos de Israel. Uma autoridade de domínio. Lembre-se que no mundo espiritual, a hierarquia espiritual, os anjos, eles são submissos aos arcanjos de Deus. Porque os arcanjos têm uma autoridade, um anel sinete, um anel de autoridade maior do que eles. Então eles são submissos. O arcanjo Miguel tem mais autoridade do que os anjos de Deus. É uma hierarquia. E o mundo espiritual, no mundo espiritual, os seres celestiais, tanto os seres celestiais como os seres infernais, os demônios, os anjos caídos, respeitam as leis, as ordens e os mandamentos no mundo espiritual. Eles não vão passar por cima. É o ser humano que atropela a vontade de Deus, mas os seres celestiais e os seres demoníacos respeitam as ordens, as leis. Eles agem somente sobre legalidade. Se não tiverem legalidade, eles não conseguem agir, porque eles precisam de um alvará para estabelecer o negócio deles em tal lugar. É a realidade. Para quem que você pede o alvará? Para estabelecer um comércio? Para o prefeito, aquele que tem o domínio sobre a cidade. Aí o que Satanás fez? Lançou um dardo, levou Davi a fazer a contagem, o recenseamento, desconfiando do poder de Deus. Por que eu falo isso? Rapidamente aqui para você entender. 2 Crônicas 15. Olha quando o profeta foi tomado aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Olha quando o profeta foi tomado para alertar Asa, que era servo de Deus, que se corrompeu e fez aliança com um pecador também da Síria. Aqui, ó, presta atenção, verso 7. Naquela época veio a Anani, Amavel, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Javé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Javé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente às tuas mãos? Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é completamente dele. Nisto agiste como um louco, insensato. Por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas, outras consequências geradas pelo pecado de Asa. E eu nem ia entrar nessa passagem, Deus me trouxe na mente. Um homem que estava servindo a Deus, que na primeira batalha, diante de um exército imenso, conseguiu a vitória por meio do braço forte do Senhor, porque confiou no Senhor de todo o coração. Por isso que o salmista Davi diz: confia no Senhor, deleita-te nele e ele fará. Então Asa confiou de todo o coração no Senhor, e Deus operou e destruiu aquele grande exército. Mas agora ele fez aliança com o sírio.
E Deus está a exortar ele por meio do profeta. Agiste como um louco, um insensato, por isso desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do povo. Olha como é terrível, né? O coração do cara se tornou um coração embrutecido. O profeta de Deus vai entregar uma mensagem de Deus, o cara não aceita a palavra mais, porque o coração está fechado. A palavra não entra mais. Se tornou ignorante, soberbo e orgulhoso. Ou seja, o fascínio do mundo entrou em seus olhos, fechou a janela da alma dele para a palavra de Deus e trancou com um cadeado. Acabou, igreja. Acabou. Sinceramente. É por isso que você vê muitos homens de Deus se desviando da palavra. O fascínio entra pelos olhos, penetra lá dentro, entra pela janela da alma e tranca por dentro. A palavra já não entra mais no coração dele, já não se converte. Ele já não deixa mais a palavra se mover. Isso é algo terrível. É por isso que você vê muitas pessoas no pecado, sofrendo consequências, mas não se converte. Não se converte. Se tornou embrutecida de coração. Você quer ver? Paulo diz isso aqui em Hebreus, capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 3. Desobedientes, concluímos. Acho que é capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quero achar a passagem onde ele fala que o coração do ser humano se tornou embrutecido, para que o vosso coração, deixa eu ver, aprova por esse motivo, coração desde que está sempre desviando, reconhecendo, sendo assim jurei pela minha ira. Irmãos, cuidado, nenhum de vós mantém. Aqui, ó, vou até marcar para você entender. Deus vai abrindo as escrituras aqui, vai nos dando direção. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo, um coração embrutecido, que se afaste do Deus vivo. Olha como isso é forte. Um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Isso acontece com muitos líderes, né? Que se afasta do Deus vivo. Tem que ser como Moisés, irmãos. Humilde até o fim, escolher padecer no meio do povo de Deus, junto com a congregação santa, com a Assembleia Santa, padecendo ali com o povo de Deus, do que curtir um período de prazer, um breve curto tempo de prazer na corte de Faraó, né? Com o pecado, com os manjares, com os prazeres lá no palácio de Faraó, ou seja, no Egito. Então presta atenção, para finalizar aqui, irmãos, isso aqui é profundo, né? É Deus se revelando a nós. Porque olha aqui para você ver. Davi então cometeu o pecado, né? Deixa eu ver aqui. Davi prepara. Aqui, ó. Davi então comete um erro, manda fazer a contagem. Aí o que acontece? É a consequência. Deixa eu ver aqui aonde ele... Lá se ele mora. Então o anjo do Senhor, Davi declarou. Aqui, ó. Davi olhou, deixa eu ver aqui. Se eu achar onde ele... A passagem onde ele reconhece o erro dele. Quer ver? Joabe incluiu. A ordem do rei foram reprovados por Deus. E por isso todo o povo de Israel foi castigado. Aqui, ó. Olha isso. Para finalizar aqui, o desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Aí o Senhor enviou o profeta Gade com as seguintes sentenças. 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou o Senhor: escolhe entre estas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários,
sendo perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição, contudo prefiro cair nas mãos de Javé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Então o Senhor enviou uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência. Davi, isso que é interessante. Então Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Então Davi se humilhou, com pano de saco e cinzas. Aqui ele faz a oferta de sacrifício. Então Davi construiu o altar ali, fez a oferta ao Senhor, ofereceu o holocausto, sacrifício, invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar de sacrifício. Amém. Então Deus recebeu a oferta de Davi, fazendo com que o fogo caísse visivelmente para que todos vissem que Deus estava perdoando os pecados de Israel e o pecado de Davi, em haver desconfiado do poder do Senhor. Porque uma pessoa que faz uma contagem, ele quer saber a quantidade de pessoas que tem à sua disposição para ir a uma batalha, sem confiar no poder do Senhor, que diz assim, quer ver em Levíticos? Levíticos capítulo 26. Olha aqui, perseguireis os vossos inimigos, que cairão espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha a promessa aqui, olha a promessa de Deus. 5 de vós perseguirá 100, 100 de vós perseguirão 10.000, e cairão todos a espada. Lembra de Sansão? Um só, com o Espírito Santo, derrotou 1.000. Agora Sansão sem o Espírito Santo bastou 3 homens, 2 segurando os braços e 1 furando os olhos. Você está entendendo que o seu poder, a unção, a sua força está no Senhor? Porque é quando estamos fracos, diz o apóstolo Paulo, é que nos tornamos fortes, diz o Senhor para Paulo. Quando estamos fracos é que somos fortes. Então Davi estava se posicionando para reunir o maior número de pessoas, confiando no braço de carne do homem. Esqueceu de que o poder dele estava no Senhor. Ele fez a contagem, Deus se irou com aquilo. Assim como se irou com Asa, que fez aliança com o rei da Síria, com medo do exército dele. Você está entendendo? O pecado está aí, a consequência de vossos pecados. A consequência. Porque um servo de Deus, ele tem que confiar no Senhor em todas as atitudes. Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Olha aqui, Ezequias. Você pode pegar o exemplo de Ezequias. Olha como Ezequias confiou no Senhor contra o exército de Senaqueribe. Quem deu a vitória para Ezequias? 2 Crônicas, capítulo 32. Quem deu a vitória para Ezequias? 32, versículo 5, se eu não me engano. Do zelo, dedicação, instaurou. Aqui, ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Javé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. Olha como isso aqui é forte. Ezequias não tinha um exército poderoso não, igreja. Mas ele confiou no Senhor para pelejar nas batalhas dele. E Deus enviou o anjo lá dentro do acampamento do rei da Síria, Senaqueribe. E matou 185.000 soldados assírios, porque ele confiou no Senhor. A Bíblia diz que Deus revelou por meio do profeta Isaías que o rei Senaqueribe não ia enviar nem mesmo uma flecha, ia transpassar as muralhas de Jerusalém e entrar para dentro.
Ou seja, ele se manteve posicionado e confiou no Senhor e Deus fez na vida dele. Assim é um pecado desconfiarmos do agir de Deus, desconfiarmos do mover das mãos do Senhor. Se Deus falou, tá falado, igreja. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para recuar. Se ele falou, tá falado. Amém? Então não desconfie, porque até Davi cometeu esse pecado, desconfiou. Começou a acreditar no braço de carne e Deus puniu Israel. Deus puniu Israel. Então assim, presta atenção, porque isso aqui é forte. Deus quer que os servos dele façam aliança com ele, permaneçam inabaláveis na presença dele, fiéis à palavra e firmes de coração, sem fazer aliança com o Egito. Amém? Graças a Deus. Então o pecado vai gerar consequências mesmo. Essa é a realidade. Quer ver? Só mais para terminarmos aqui. Números capítulo 23. Olha aqui, ó. Quando você confia no Senhor. 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Não há magia, não há feitiçaria que tem poder sobre a sua vida. Se você confia no Senhor e entregou a sua alma, o seu corpo, o seu espírito no altar dele, não há magia, nem feitiçaria que possa te tocar. Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas da boca dele só saía bênçãos, porque o Espírito Santo de Deus dominou ele e profetizou bênçãos sobre o povo de Deus. Agora presta atenção. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, o que ele faz? O que ele faz? Presta atenção aqui, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Durante o tempo em que ele vai fazer o povo de Deus pecar, porque ele sabe que se fazer o povo de Deus pecar, ele vai conseguir atrair a ira de Deus sobre o povo da promessa. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa forma, Israel se juntou a adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. O furor de Deus, a ira de Deus, desceu de forma implacável sobre o povo de Israel. Por quê? Porque eles começaram a entregar-se a ações e práticas pecaminosas que Deus já havia alertado lá em Deuteronômio 28. Verso 11: se desobedecerem os meus mandamentos, profanarem a minha aliança, virá sobre vós a espada. Prova isso aqui dentro da Bíblia, quer ver? Então presta atenção aqui em Números capítulo 31, versículo 15. Olha o que Moisés diz. Questionou-os: por que deixaste com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Por que a praga feriu? Por que o povo de Israel recebeu esse nível de sentença, de condenação? Por quê? Porque pecaram contra Deus, feriram os mandamentos, e só foi a consequência dos atos deles. Então por que hoje muitas pessoas estão sofrendo? Muitas pessoas dizem assim: eu estou sofrendo, é permissão de Deus. Irmão, nem tudo é permissão de Deus, pelo amor de Deus. Vai examinar as escrituras de forma simples, você vai entender que nem tudo é permissão de Deus. Nem tudo é permissão de Deus na sua vida. É porque lá atrás você pecou e agora está sofrendo as consequências. Não quer reconhecer como Davi. Eu pequei, Senhor. Eu reconheço que pequei e falhei. Eu preciso fazer algo para consertar o meu erro, tapar o buraco, a cratera que cavei na presença do Senhor com o meu pecado. Então vai lá e tampa esse buraco. Joga a terra lá dentro e soca. Amém? Tem que tampar. Tem que reconhecer, porque muitas pessoas hoje estão sofrendo, mas hoje eu posso contemplar que não é porque Deus está permitindo, é consequência dos pecados dela. Tem pessoa que sofre e nem precisa passar por aquele sofrimento, está sofrendo porque está pecando contra a palavra. Está pecando contra a palavra.
Está ferindo os mandamentos de Deus. Acha que o Espírito Santo vai se deixar escarnecer? Não vai de jeito nenhum aí. Lembra da sentença de Jesus? Lá em Apocalipse, capítulo 3. Olha o que ele diz aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia não reconhecia, hein? Portanto, ofereço este conselho: adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Muitas pessoas hoje estão precisando comprar isso de Jesus. Na oração, no jejum, na consagração, pedindo a Deus para revelar as vestimentas deles no mundo espiritual. Essa é a realidade. Precisamos pedir a Deus para nos revelar a nossa condição, a nossa vida, fazer um exame, uma análise de nós mesmos, porque muitas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas pelo Espírito Santo com câncer, em chamas, e estão na UTI, prestes a tombar no pó da terra e não reconhece os erros, não reconhece as falhas, não é humilde para se humilhar perante o Senhor. A gente precisa despertar, igreja, porque muitas pessoas estão padecendo hoje porque não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, ela vos libertará. Tem que conhecer a verdade, tem que viver a palavra para ser transformado pela palavra. Então assim, igreja, guarda esses ensinos no coração de vocês, porque Deus faz promessas. Muitas são as promessas do Senhor e Ele cumpre todas. Amém? Graças a Deus. Tinha outra passagem bíblica aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual marquei para também estar transmitindo a vocês. Se eu não me engano é 2 Samuel, capítulo 13. Aminon violenta sua irmã Tamar. Rapidamente, só para finalizar. Olha aqui, presta atenção. O que o pecado pode fazer com o ser humano? Olha, aqui vamos notar a operação de espíritos de sensualidade, demônios de sensualidade, demônios de orgia, demônios sexuais que agem nas áreas sexuais, incitando as pessoas ao pecado. Presta atenção. Verso 1. Davi tinha um irmão, o filho de Davi, Aminon, Absalão, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi chamado Aminon apaixonou-se fortemente por ela. Aminon a desejou a ponto de adoecer de tanta opressão, igreja. Quem que você acha que estava operando por detrás das cortinas? Claro que é o demônio oprimindo o coração desse homem, gerando um desejo pecaminoso no coração desse homem. Presta atenção, porque você vai entender no final. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou: é que eu amo Tamar. Pausa. Peraí. O cara está dizendo que ama Tamar. O que é o amor? 1 Coríntios 13. Não abusa, não se ensoberbece, não pratica injustiça,
não se porta com indecência. E isso é amor. Isso vem do Espírito Santo. Salmo 119, versículo 41. Senhor, gera dentro de mim os dons do amor. Os dons do amor. Salmos também 18, se eu não me engano. Salmo 119, versículo 89, se eu não me engano. Está dizendo da seguinte forma. Salmos 89. Deixa eu achar aqui rapidamente para você entender. Salmos 89. Deixa eu ver aqui. Versículo. Lembra-te da minha vida, verás amor aqui, ó. Verso 49, Salmo 89, verso 49. Onde estão os teus dons de amor que tão maravilhosamente demonstraste outrora? Os dons do amor, igreja. Isso é algo maravilhoso, hein? É algo maravilhoso. Você pode pedir a Deus. Deus gera em mim o amor. Olha aqui, ó, Salmo 119, versículo 41. Venham sobre mim, Senhor, os dons do teu amor. Dois salmistas, dois escritores diferentes, falando a mesma língua, né? A língua do Espírito Santo, a língua dos anjos, a língua celestial, é a mesma. Então presta atenção, vamos voltar lá para 2 Samuel, capítulo 13, falando sobre Aminon. Então pera aí. É que eu amo, aqui ó, verso 4. É que eu amo Tamar, eu amo. Que amor ignorante é esse? Obsessivo. Amor obsessivo, ele queria dominar a mulher de todas as formas. A irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: olha o que o inimigo faz, usa as pessoas para te direcionar ao pecado. Deita-te numa cama, e o conselho é mais que excelente, né? Vai dar tudo certo. Porque a Bíblia diz assim, ó: as más companhias corrompem seus bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Vai corromper os seus costumes. Deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela. Bom, ele gostou, fez o que o rapaz havia aconselhado ele, né? Aí Davi mandou a mulher: vou passar para baixo aqui para não demorar. Manda embora essa gente longe de mim imediatamente, todo saído. Aqui, ó. Então Minon pediu: traze-me um prato de bolos. Todavia, quando se aproximou a começar a servir o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu, exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim, Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Mas ele já estava dominado pelo demônio, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem náuseas, enjoo do pecado. Agora, uma pessoa cheia de demônio, ela vai de encontro, ela vai abraçar o pecado, ela vai agarrar o pecado. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como uma infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala o rei, e ele me haverá de permitir casar contigo. Mas Aminon não quis lhe dar ouvido, já estava dominado, né? Dominou-a com violência, forçou a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela. Ué, mas não estava amando a mulher? Agora já está odiando a mulher? Que amor é esse, igreja? Isso aí é demônio agindo na vida das pessoas, tá vendo? Leva as pessoas a cometer o pecado. Pra quê? Qual é o desejo de Satanás? Qual é o objetivo do diabo com essa ação, com essa opressão sobre a vida de uma pessoa, com esse domínio espiritual sobre a vida de uma pessoa? Ele coloca uma coleira na pessoa e trata ela como um cachorrinho, leva para onde ele quiser. Olha aqui. Ele sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. Ele ordenou: levanta-te e vai embora depressa. Aí ela ficou braba, né? Não quis. Aí ele gritou aos criados e ordenou: livra-me desta mulher. Põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Isso é terrível, né, igreja? Você tá vendo? Olha que amor! Muitas pessoas hoje estão fascinadas. É um encantamento que o diabo coloca nos olhos da pessoa para ela entrar no pecado. Ela entrou no caminho do pecado, cheio de espinhos,
cheia de podridão, de imundícia, ela entrou nesse caminho, vai começar a ser manchada, vai se tornar suja, vai se tornar contaminada e podre, vai se tornar habitação, covil de aves imundas. É isso que o diabo quer. Então ele armou tudo. Isso aqui é um esquema do diabo. Olha como ele age. Eu quero fazer um estudo bíblico desmascarando as estratégias de Satanás. Desmascarando mesmo as estratégias de Satanás. Para você crescer na graça do Espírito Santo e sair das emboscadas do inimigo, das arapucas de Satanás. Então presta atenção. Ele armou o esquema aqui, executou o esquema dele, oprimiu o cara. Ele dizia que era amor, mas agora que já lemos que já era apenas um desejo carnal, não queria mulher, já não queria mulher mais, depois que teve a relação com ela, já não queria mais, rejeitou ela de forma profunda. Aí o que aconteceu com ele? Qual era o objetivo do diabo? Beber o sangue dele. Assim como ele está conseguindo beber o sangue de muitas pessoas, né? E presta atenção. Vamos ver, Absalão manda matar Aminon. Olha aqui o que aconteceu com ele, ó. Absalão ordenou seus homens, prestai atenção, quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar ferir Aminon, então imediatamente o matareis. Não tenhais medo, ora, não sou eu que vos estou ordenando fazê-lo. A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Aí, Satanás teve êxito na sua ação. O espírito de sensualidade conseguiu o objetivo de levar a alma de Aminon para o inferno. Irmãos, precisamos despertar. Está na Bíblia as estratégias do inferno. Está na Bíblia as consequências do seu pecado sexual. Está na Bíblia. E Deus se impôs, Deus barrou a ação do inimigo aqui. Não, porque o cara se entregou ao pecado aí. Deus não vai se colocar à frente, nem se opor ao espírito de morte se o cara se entregar ao pecado e não haver nenhum tipo de arrependimento no seu coração. Por quê, irmão? Rapidamente, não é que acabar o estudo bíblico, mas o Espírito de Deus vai nos inspirando aqui e vai nos dando palavras, irmãos. E não dá para acabar sem entregar a palavra que Deus coloca no meu coração. Presta atenção aqui, ó. Porventura não devo eu castigar. Jeremias 5, verso 9. Porventura não devo eu castigá-los por causa dessas atitudes? Questiona o Senhor. E não devo eu me vingar de uma nação que se comporta desse modo? Olha o que ele diz aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos e se entregaram em fidelidade ao adultério, frequentando casas de prostituição. E Deus fala que tem que castigar, irmãos. Tem que castigar, ué. É a consequência dos pecados. Por quê? Olha aqui, quer ver? Verso 22, porventura vós de fato a mim não temeis, não tendes por mim amor reverente, questiona o Senhor, não temeis diante da minha presença, afinal fui eu que fiz a areia, tá, e Deus fala da glória e do poder dele. Mas aí ele diz no verso 22, entretanto este povo tem um coração indócil e temoso, eles decidiram se afastar e me desprezaram. Verso 24 é interessante, observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam, melhor seria temermos ao Senhor nosso Deus, afinal é Ele que nos dá a chuva de outono e a primavera a seu tempo e que nos reserva as semanas certas de colheita. Amém? Olha que hora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor, não me vingarei de uma nação como esta? Amém, igreja? Então até aqui Deus colocou essa mensagem ao meu coração. Você viu com seus próprios olhos dentro da Bíblia como o pecado é terrível. Como o pecado é terrível. E outra coisa, Deus diz que não vai apoiar os seus pecados, tá bom? Ou você se converte agora, ou isso aqui se cumpre na sua vida, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Ou você se converte, ou o pecado domina o seu corpo e leva a sua alma para o inferno. Essa é a realidade.
verso 56 de 1 Coríntios. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. O que dá poder para a morte ferir é o pecado. É o pecado, igreja. Vamos se converter agora, vamos viver a palavra de Deus, nos afastando dessas coisas pecaminosas. E Deus vai fortalecer o nosso coração. Acabamos de ler um relato onde diz que o próprio irmão matou o outro. Isso é algo natural, né? Isso é algo natural de acontecer. Por quê? Acontecia nos tempos antigos e hoje acontece também, porque as coisas não mudaram, é a mesma coisa. Para o mundo é natural fazer isso. É natural, uma vingança. Mas para Deus isso é algo abominável. Tanto Aminon, que cometeu o pecado, e Absalão, que mandou matar o seu irmão, também cometendo um pecado, receberam as consequências de seus pecados. Absalão foi morto também por Joabe, oficial de Davi, numa batalha entre o exército de Absalão e o exército de Davi. Ele foi morto pela consequência do seu pecado lá atrás, de ter mandado matar o seu irmão. Isso foi acrescentado na ficha criminal dele lá no céu, como um homicida, mandou matar o irmão. Uma pessoa que maquinou planos perversos. Então, assim, é algo natural para o mundo fazer isso, né? Não, para eles é natural vingar do outro. Mas isso aí vai acarretar consequências sérias no futuro. E a própria palavra diz: aquele que vive da espada perecerá por ela. Aquele que derramar sangue, a terra requererá também o seu sangue. Amém? Então, acabamos de contemplar aqui, acabamos de ver aqui o que o pecado pode resultar no futuro, as consequências vindouras. Então, faça uma aliança com o Senhor, conserta diante de Deus hoje, faz uma aliança com Deus e deixa Deus operar na sua vida, amém? E Deus vai trabalhando, Ele vai quebrando todo o mal contra ti, amém? E a promessa dele está de pé sobre a sua vida. Não se afasta mesmo do pecado, porque são espíritos opressores que estão levando vocês ao pecado. Por quê? Depois do pecado consumado, rapidamente, só para finalizar, eu vou ler essa passagem, porque ela me chama a atenção. Olha aqui, ó, Tiago 1, versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa Deus tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o quê? A morte. Foi o que aconteceu com Aminon, filho de Davi. O desejo que foi concebido dentro de seu coração fez nascer o pecado. Ele cometeu o pecado, ele pôs em prática de forma exterior, ele colocou o pecado em prática, e o pecado fez o que com ele? Depois de ter sido consumado, gerou a morte na vida dele. O espírito de morte recebeu legalidade e buscou a alma dele. Essa é a realidade, amém? Então você hoje tem a porta de escape, Jesus Cristo de Nazaré, o sangue do Cordeiro. Faça de tudo para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos é os que estão encontrando esse caminho. São poucas ovelhas que entram pela porta estreita. Tá doendo agora? Tá machucando agora? Dá graças a Deus, porque você tá no caminho correto, o caminho que Deus traçou para a sua vida, a fim de que você encontrasse com Ele após a morte, amém? Se inscreva no canal, compartilhe e ajude-nos a levar essa obra mais adiante.